Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Matemática simples e prática. Nesse vídeo eu trago, feita com muito capricho, especialmente para você, a correção da questão número 38 do processo seletivo vestibular 1 de 2024 da Unimontes. O tema é polinômios, caderno 802, área exatas, para os cursos de engenharia civil, engenharia florestal, engenharia de sistemas, física, nossa importantíssima matemática e sistemas de informações. A questão propõe o seguinte: sabe-se que 1 e menos 1 são raízes do polinômio p de x igual a x à quarta mais 2x ao cubo menos mx quadrado mais nx mais 2, no qual mn são números inteiros. Então, m menos n vale quanto? Como o meu objetivo nesse canal não é tão somente resolver a questão, o meu objetivo é lhe ensinar alguma coisa que seja útil, fornecer ferramentas para que você, diante de outras situações, consiga resolver outros problemas. Eu vou resolver esse problema de duas maneiras. Uma, por meio do dispositivo de Brillouin-Ruffini, a primeira, que demora um pouco mais, requer um pouco mais de conhecimento, e a segunda forma, de uma forma bem simples, que está lá no finalzinho do vídeo. Se você não quiser ver como que resolve ele por meio do dispositivo de Brillouin-Ruffini, basta você ir para o final do vídeo. É rapidinho, é coisa de 30 segundos, mas vou oferecer a você as duas oportunidades de aprendizado. Ok? Lá no final do vídeo, vou resolver de uma maneira bem simples. Se você tiver interesse em ver como que funciona o dispositivo de Brillouin-Ruffini, vamos nessa. Se não, você pode tocar para frente lá no finalzinho do vídeo ver a resolução da questão, ok? Como é um polinômio do quarto grau, se tivesse só termos do quarto e do segundo grau, a gente poderia utilizar a equação biquadrada. Mas aqui, como vem no decrescente, x à quarta, x ao cubo, x quadrado, x elevado a 1 e termo independente, e também já deu as duas raízes, nós temos que usar o dispositivo de Brillouin-Ruffini, que nos permite baixar o grau, desse polinômio. Como que funciona o dispositivo de Brillouin-Ruffini? Primeiro, você identifica as raízes, ou uma única raiz ou duas, mas aqui já deu as raízes. Então, nós vamos pegar esse polinômio e aplicar o dispositivo de Brillouin-Ruffini para reduzir o grau dele, para ir baixando o grau dele. E como que funciona o dispositivo de Brillouin-Ruffini? Aqui diz, sabe-se que 1 é raiz? Raiz é o valor de x, raiz é o valor de x. Isso, raiz é o valor de x. Então vamos colocar essa raiz aqui em evidência e tirar aqui os coeficientes desse polinômio e distribuir. Então tem 1x à quarta, então põe 1. Tem 2x ao cubo, coloco 2. Tem menos mx quadrado, então a gente coloca o menos m, que é o coeficiente. Tem nx, o coeficiente aqui agora é n. E por último tem o resto 2. O que eu devo fazer? Eu devo baixar esse primeiro aqui, multiplica-se pelo de baixo, soma-se com o de cima. Uma vez 1, 1, somado com 2, 3. Multiplica-se pelo de baixo, soma-se com o de cima. Uma vez 3 é 3, menos m, 3 menos m mesmo. Multiplica-se pelo de baixo, soma-se pelo de cima. Uma vez 3 é 3, coloca aqui. Menos m não tem nenhum outro, coloca ele do jeitinho que está, mais n, porque multiplica pelo de baixo, soma pelo de cima. Multiplica-se pelo de baixo, soma-se com o de cima. Multiplicado 1 por 3 é 3, soma-se com o de cima, que é 2, dá 5. Uma vez m negativo, m negativo. Uma vez n positivo, n positivo. E aqui, o resto tem que dar sempre zero. Então eu vou obrigar isso aí a ser zero. 5 menos m mais n precisa ser igual a zero. Só passar esse 5 para depois da igualdade, para já deixar letras de um lado, número do outro. Mas também tem o menos 1, que é a raiz. Então, eu vou fazer o mesmo processo usando aqui o menos 1, porque menos 1 é a raiz do polinômio. O mesmo que eu fiz aqui com 1, que era a raiz, vou fazer aqui com menos 1. Então, aqui continuando, vai ser 1, porque o coeficiente aqui é 1, aqui vai ser 2. Aqui vai ser menos m, e aqui vai ser n, e o resto é 2. Veja que é o mesmo polinômio, só mudou a raiz.
Agora a gente baixa essa aqui, ó, desce essa aqui, multiplica pelo de baixo, soma com o de cima. Menos 1 com 2 dá 1 positivo. Multiplica pelo de baixo, soma com o de cima, menos 1. E agora com menos m, menos 1 menos m. Multiplica pelo de baixo, soma com o de cima. Multiplica pelo de baixo, soma com o de cima. Menos por menos dá mais 1. Menos por menos dá mais m. E somando com n, mais n. Multiplica pelo de baixo, menos 1 vezes 1, menos 1 com 2 sobra 1, né? Menos 1, olha, menos 1 por 1 dá menos 1, somando com 2 dá 1. Menos 1 por m, menos m. Menos 1 por n, menos n. E como eu disse, o resto é obrigado a dar 0. Se ele der 0, passando 1 para depois da igualdade, vira menos 1. Eu vou pegar essa equação do primeiro grau com essa e montar um sisteminha de equações do primeiro grau. Menos m, menos n, menos 1. Aqui agora vou usar um método da adição. Menos m com menos m, menos 2m. Aqui na matemática os opostos se eliminam. E menos 1 com menos 5, menos 6. M é igual a menos 6 sobre menos 2, que troca de lado, não troca de sinal, porque trocou de multiplicado para dividido, fração é divisão, então M é igual a 3. Se você ficou com dúvida aqui, poderia ter multiplicado por menos 1 aqui e já invertido tudo de saída aí. Então M vale 3, se M vale 3, eu volto aqui e coloco menos 3. Menos 3 menos N é igual a menos 1. Troco menos 3 de lado. Ele vai positivo para o segundo membro e fica 2. Multiplicando ambos os lados da equação por menos 1, vai ficar n igual a menos 2. Como o comando do problema pedia para encontrar o valor de m menos n é 3 do m menos menos 2 do n. Aqui tem que ter cuidado, ó, menos por menos, porque tem um menos no comando do problema. Tem um menos no valor do 2. Menos por menos vira mais, 3 mais 2 vira 5. Alternativa correta, letra D de Deus, bondoso Deus que abençoa a mim, que abençoe você e que nos abençoe a todos. Então, como eu disse no início do vídeo, essa é a forma super simples de resolver o problema. Sabe-se que 1 é raiz do polinômio. A raiz é o valor de x. Então, vamos resolver esse polinômio usando esse 1 no lugar do x. 1 elevado à quarta potência, 1 mesmo. Agora, se eu pego 1 e coloco aqui eleva ao cubo, dá 1 mesmo, vezes 2, 2. Se eu pego 1 e coloco no lugar do x, eleva ao quadrado, dá 1 mesmo, vezes menos m, menos m. 1 no lugar do x, n, mais 2. Veja que aqui, quando eu igualo a 0, é exatamente essa aqui que eu achei no dispositivo de Brillo-Ruffini. 1 mais 2, 3, mais 2, 5. E aí é só montar o sisteminha igual montei. No segundo caso aqui da raiz ser menos 1, tem um pouquinho mais de dificuldade, mas você vem aqui e pensa, menos 1 elevado à quarta potência, expoente par, resultado positivo, papó. Então, vira 1 positivo. Aqui, expoente ímpar, resultado negativo, vira o menos 1, vezes 2, menos 2. Expoente par, resultado positivo. Então, mais daqui vezes menos daqui, menos m. Expoente ímpar, porque aqui teria 1, resultado negativo, menos n. Quando eu somo esses dois igual a 0, menos 2 anula 2, aqui ficou menos m, menos n, e esse 1. Veja que é exatamente a mesma equação do primeiro grau que eu montei o sisteminha e resolvi. Essa é a forma simples de resolver. Então, eu ofereci a você, nesse vídeo, os dois caminhos. E como eu estou fazendo esse vídeo no final do ano, né? Eu fiz um clipezinho de Natal para os meus amigos, para os meus alunos, e vou deixar rolando para você, porque é uma música muito interessante, que fala de Natal, que fala de Ano Novo. Desejo para você, nesse novo ano, muitas realizações, que você consiga realizar seus projetos de vida e tornar esse nosso mundo um pouco melhor para todos, ok? São meus votos para você que constrói o futuro, querido aluno, querida aluna.